Oi, eu sou o Chamal e seja bem-vindo ao meu canal. Se você é novo aqui, eu peço que você se inscreva aí clicando no botão vermelho que está aí abaixo e também ative o sino, porque assim, toda vez que eu enviar um vídeo novo, o YouTube te notifica. Talvez ele não envie essa notificação, então me siga nas minhas redes sociais, porque lá eu sempre aviso quando sai vídeo novo. Então mesmo que o YouTube não faça o trabalho dele, que é enviar notificação, eu aviso lá e você pode vir aqui consumir um conteúdo de qualidade. O Ked Resort era um local em meio à natureza, super tranquilo, para você ter ali um contato mais próximo da natureza e passar as suas férias. Mas também tinham as pessoas que eram residentes fixos ali no local. As casas eram feitas de madeira, então elas podiam ser chamadas tanto de casas quanto cabanas. E ali em cada cabana ficava uma família. O local era tão tranquilo que as pessoas nem fechavam as portas de noite porque não acontecia absolutamente nada ali. As crianças elas iam na casa uma das outras, independentemente da hora, sabe? Era um local super tranquilo. Se tem um local que você acha que não vai acontecer nada, é no Ked Resort. Então, antes de eu explicar como que um local tão tranquilo assim acabou virando um cenário de filme de terror, eu vou apresentar para vocês a família Sharp. A família Sharp é a protagonista dessa nossa história de terror na vida real. A matriarca da família era Glenna Susan Sharp, que preferia ser chamada de Sue. Ela nasceu no dia 29 de março de 1945 e tinha 5 filhos. Ela se mudou para a cabine 28 do Ked Resort em dezembro de 1980, após se separar do seu marido, que era muito abusivo. A Sue, ela tinha 36 anos, como eu disse, ela tinha 5 filhos e os seus filhos eram John, Sheila, Tina, Greg e Rick. Agora que eu falei sobre a família Sharp, eu vou falar sobre o dia do acontecimento. Como eu disse anteriormente, se tem um local que você acha que nunca vai acontecer nada, é o Ked Resort. É um local super tranquilo e super família mesmo ali. Todo mundo se conhecia e ninguém tinha medo de acontecer nada ali. Então, no dia 12 de abril de 1981, a Sheila e a Tina, elas saíram de casa para dormir na casa de uma amiga ali por volta das 20 horas. Só que quando deu 21h30, a Tina resolveu voltar para casa e a Sheila ficou lá. Na casa do Sharp estava a Sue, o Rick, o Greg e o Justin, que era um amigo dos filhos ali da Sue. O John nessa noite não estava em casa porque ele tinha ido para uma cidade vizinha junto com um amigo dele, então só estava esse pessoal em casa mesmo. Então durante essa noite estava indo tudo normal. O John ele voltou para casa, ele pegou ali carona, que era uma prática normal. Ele pegou uma carona, voltou para casa no meio da noite, então estava tudo tranquilo. O Dana, que era um amigo do John, ele também ia passar a noite ali na cabana do John, porque ele não ia para casa dele. Enfim, ele ficou junto com o John. Então, nesse momento, ficaram mais pessoas ali na cabana. A noite seguiu e quando foi pela manhã, a Sheila voltou para casa, né? Porque ela tinha dormido na casa da amiga. E quando ela chegou em casa, ela presenciou uma cena de filme de terror. A Sue estava morta, jogada no chão, sem roupa. Ao lado do corpo dela estava o corpo do Dana e do John. O Dana, que era aquele amigo do John que veio junto com ele para a cabana passar a noite. Então, só de cara ela já encontrou logo esses 3 corpos. No local tinha muito sangue e havia marca de facada até na parede. Então mostra que a pessoa que cometeu aquele crime estava com muito ódio. Além dessas marcas de faca na parede, também estavam ali os móveis todos quebrados. A Sheila saiu desesperada pedindo ajuda para os vizinhos e o Rick, o Greg e o Justin, eles foram encontrados ilesos, como se nada tivesse acontecido na casa, sabe? Eles estavam ali na mais tranquila paz. Dormiram como se nada tivesse acontecido. A polícia foi chamada e durante as investigações eles encontraram um martelo, uma munição de rifle que tinha sido disparada e as facas que foram utilizadas no ataque. As facas foram utilizadas numa brutalidade tão grande, como eu falei, que elas estavam quebradas, estavam tortas. Então mostrava ali que a pessoa que cometeu esse ato tinha que ter muito ódio por essa família, porque foi muito brutal o que aconteceu ali. Também foi averiguado que as vítimas elas tiveram as mãos e os pés amarrados com esparadrapo e com fios de energia. A Sue e o John eles foram espancados e mortos a facadas. Já o Dana ele foi espancado e estrangulado. A Tina, aquela que foi para casa da amiga e voltou, ela não estava no local. Ela foi a única que desapareceu e que não tinha nenhum sinal de nada que tinha acontecido com ela, mas ficou no local o lençol dela com uma mancha de sangue. Então a polícia começou a trabalhar na hipótese de sequestro.
Os meninos menores que ficaram na casa dormindo, eles foram interrogados, mas não deu para absorver quase nada do que eles falaram, porque eles não sabiam de nada. O Justin, ele falou que tinha visto uma pessoa no local, mas ele não sabia dizer se ele estava acordado ou estava dormindo. Então, do que adianta um depoimento desse? A perícia constatou de que o Justin, ele provavelmente tocou em um dos corpos porque havia sangue na maçaneta da porta do quarto dos garotos que estava entreaberta. Os vizinhos prestaram depoimento e, por incrível que pareça, eles não ouviram nada. Um rifle foi disparado e os vizinhos não ouviram nada. Depois de um tempo, a família que era vizinha da família Sharp foi na polícia e falou que por volta da 1h30 da manhã eles ouviram um barulho. Mas não era muita coisa não, então eles deixaram pra lá. A hipótese da polícia sobre esse caso é de que o John e o Dana, como eles voltaram de carona, provavelmente quando eles voltaram nessa carona, a pessoa que deu a carona para eles tenha seguido eles e cometido esse ato durante ali a noite. Mas nada foi descoberto a respeito. Depois a polícia ela descobriu que a Sue ela teve uma discussão ali com o pai do Justin, que ele morava na cabana 26. Esse homem era chamado de Martin Ray Smart. Então a polícia foi investigar ali o que tinha acontecido direitinho para saber se tinha possibilidade do cara ter cometido esse crime. Ele acabou virando o principal suspeito porque ele tinha acabado de sair de um tratamento psiquiátrico para tratar de estresse pós-traumático. E além do pai do Justin, nessa cabana também estava um amigo do pai do Justin chamado John Boe, que ele conheceu na clínica psiquiátrica. Então esse cara estava hospedado lá, o cara tinha acabado de sair de uma clínica psiquiátrica, então a polícia acreditava realmente que ele era o culpado, o principal suspeito. A briga entre a Sue e o Martin teria sido porque ele chamou ela para ir tomar cerveja em um bar próximo. Tava ele, a esposa e o John Boe. Então a Sue não quis ir e aí o Martin ficou revoltado, ficou irritado com ela e esse foi o atrito que eles tiveram. Mas foi só isso. A esposa do Martin acabou se separando dele um dia após os assassinatos, porque segundo ela, ele era muito violento, então não dava para viver com ele. Então, como eu disse, o Martin, ele era o principal suspeito, a esposa se separou dele, então a polícia foi lá interrogar ele. E após interrogar ele, ele passou pelo detector de mentiras sem nenhum problema, então eles consideraram que ele era inocente. O John Boe, ele voltou para a clínica psiquiátrica. A Tina continuou desaparecida até 1984. Quando a 50 quilômetros ali de Keddie foi encontrado um crânio. Então, pegando esse crânio, eles analisaram mais ali nas redondezas, encontraram mais alguns ossos e acabaram chegando à conclusão de que essa ossada pertencia a Tina Sharp. Então, infelizmente, a Tina também faleceu. As crianças que sobreviveram tiveram a guarda cedida ao pai delas, ao James Sharp. No ano 2000, o terapeuta do Martin falou que em uma das sessões ele disse que se sentia culpado pela morte da Sue. Então, segundo esse terapeuta, ele confessou que teria matado a Sue, mas somente a Sue, porque a Sue tinha dito para Marilyn deixar ele. A Marilyn era a esposa do Martin. Então, como a Sue tinha mandado a esposa dele deixar ele, ele ficou revoltado com ela e matou ela. Mas ele não sabia quem que tinha cometido os crimes ali contra os outros garotos e quem tinha levado a Tina. O Martin falou também para o terapeuta que era muito fácil para ele passar pelo detector de mentiras, mas a essa altura não podia ser feito mais nada, até porque o Martin já estava morto e não tinha nenhuma prova concreta de que isso realmente pudesse ser verdade. Após o acontecimento em Keddie, a maioria das famílias abandonaram o local e ninguém mais tinha vontade de visitar o resort, o que acabou ocasionando ali toda a perca turística do local. O caso até hoje segue sem desfecho, então são mais de 39 anos sem saber o que realmente aconteceu naquela noite. Essa história deu origem ao livro e ao documentário Cabine 28, do professor Josh Hancock. Bom, esse foi o caso de hoje, mais um caso que não foi solucionado, infelizmente. Eu gosto de trazer casos que são solucionados, mas esse caso ele tem muito mistério ali por trás. Por exemplo, será que o Martin poderia ter cometido esse crime junto com o John Boe e aí ele passou pelo polígrafo, consideraram ele inocente, mas na verdade era culpado? Ou será que pode ter sido algo encomendado pelo marido da Sue? Afinal de contas ele era abusivo e ela não estava mais com ele. Sabe, são muitas teorias que podem ser levadas em conta, mas infelizmente a gente nunca vai saber a verdade, porque... Então esse foi o caso de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha para seus amigos. Até a próxima e tchau.